Oi, gente! Chegamos ao último capítulo do livro de Josué. Que legal! Que legal finalizarmos mais um livro, a 29ª temporada do podcast Toque de Clay e a 13ª temporada dos vídeos no YouTube e no TikTok. Estou muito feliz, estou muito grata a Deus por isso. O livro de Josué foi enriquecedor para mim e para muita gente. Eu recebi muitos testemunhos, muitas palavras legais. E que bom que você ficou aí, que bom que você resistiu, que bom que você assistiu, mesmo que atrasado, mesmo que pulando, mesmo que maratonando, como muitos fazem. Que bom que a gente leu mais um livro todo. Vamos terminar com esse capítulo lindíssimo também. Tenho certeza que o Senhor vai falar no nosso coração. Deixa eu ver quantos versículos aqui. São 33 versículos. Vamos lá. 24. Último. Ai, dá um gostinho de quero mais, né? Quando eu tô lendo o livro que ele tá acabando, eu fico com uma dó de acabar. Eu fico enrolando, eu paro de ler um pouco, dou uma volta. E aí, aqui não, aqui a gente tem que terminar, porque tem muita gente assistindo. Gente, eu fui olhar no Spotify, tem muita gente lá, porque também faz muito tempo, né? São 29 temporadas lá. E eu vi que tem mais de 43 países ouvindo o Toque de Clay. Que coisa mais maravilhosa, que o Senhor leve a minha voz aonde eu não posso ir, aonde eu nunca irei. Que a voz que vem, que está soando da minha boca, seja a palavra de Deus pura mesmo, que até meus toques sejam ungidos pelo Senhor, sejam de acordo com o que o Senhor quer falar com cada pessoa que ouve, nesses mais de 43 países. Fiquei muito emocionada ao perceber isso. Estou muito grata a Deus, né? Quando a gente pensa em desistir, vem um testemunho, vem uma luz, vem uma curiosidade de saber quem está sendo alcançado, e a gente descobre isso. E não tem como a gente deixar a preguiça, o desânimo ou qualquer coisa atrapalhar a gente de fazer um trabalho que tanta gente está ouvindo, né? Obrigado você que está aí do meu lado, em qualquer lugar do país, está vendo traduzido, está vendo com legenda. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e te abra o coração para que você possa ouvir cada dia mais a palavra de Deus, através da minha voz, da minha imagem, da minha vida e através de todas as pessoas que estão espalhadas pelo mundo para falar do amor de Deus. E vamos para o último, a despedida de Josué. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isso. Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um dos seus antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do rio Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes. A Abraão eu dei Isaque, e a Isaque eu dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser sua propriedade a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. E nessa ocasião eu tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Falando da travessia do Mar Vermelho, né? Isso aqui é tipo um review de tudo, né? Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo.
Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Ele era um feiticeiro, né? Vou ler essa história um dia desse para vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão. E assim ele os abençoou. E eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os zebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem todos. Glória a Deus. Nós vimos isso tudo aqui. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Oh, glória! Que os inimigos fujam de nós apavorados, em nome de Jesus, amém. Não foi nem pelas espadas e nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado, e cidade que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas das parreiras e das oliveiras que não plantaram. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus nos dá porque Ele é bom, não por merecimento, não com a força do nosso braço, não é a gente que planta, Ele nos dá. Daria uma mensagem aqui, né? Azeitonas, uvas, tem muita coisa para falar sobre isso, mas vamos. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam ao Senhor, temam a Deus. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados adoraram lá na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses dos seus antepassados, que os seus antepassados adoravam lá na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra a quem vocês estão morando agora. Porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Serviremos a Deus, o Senhor. Esse versículo é muito famoso. Escolha hoje quem você quer servir. Porém eu, Clay, e a minha família decidimos servir a Deus, ao Senhor, o Criador dos céus e da terra e da gente e de tudo mais. Eu e a minha família escolhemos servir a Jesus Cristo, a Deus, o Criador. E você? Hoje, escolha hoje. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E vocês? A quem escolhais? A quem escolhe? Quem que você quer escolher? Qual Deus você quer servir? Porque você querendo ou não, você está servindo. Você fala, não quero saber negócio de igreja, de Deus, de nada, não. Então você está servindo um Deus. Você está servindo Deus que não gosta dos outros deuses. Não gosta de outro Deus, no caso de Jesus. Você tem que escolher a quem você vai servir. Se é o bem, se é o mal, se é as trevas, se é a luz. Você pode escolher. Hoje é o dia, agora é o dia, é a hora, é o momento de você escolher. Eu quero servir a Deus Criador. Eu não quero servir o Deus Criador. Quero fazer o que eu quiser da minha vida, quero servir a mim mesmo. A escolha é sua. E o povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, o nosso Deus, quem tirou de nós e dos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos onde andamos e por meio dos países onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. As pessoas estão confessando Deus, estão confessando, estão se convertendo, estão se conscientizando de que eles têm que escolher. Eles têm, melhor, tem não.
que a gente tem oportunidade, que a gente tem a liberdade de escolher se você quer servir o Deus Criador que fez tudo ou se você quer servir a você mesmo, para não falar o adversário, né? Porque só existe duas coisas, o bem e o mal. Você pode escolher quem você quer servir. Se você decidir que você não quer escolher o bem, automaticamente você está servindo o mal. E vimos grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos onde andamos, por meio dos países onde passamos. Conforme íamos avançando, ele ia expulsando aqueles povos. Portanto, nós também vamos servir ao Deus, pois ele é o nosso Senhor. E Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois ele é Deus santo, e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Olha o que Josué está falando. Vocês não podem servir o Senhor, pois ele é um Deus santo. Ele não tolera aqueles que adoram outros deuses, que colocam outras coisas. Deuses aqui podem ser realmente deuses que têm milhares, bilhões, mas também pode ser coisas, objetos, dinheiro, marido, casamento, sonhos, tantas coisas que podem estar substituindo o lugar de Deus. Deus não tolera outros deuses. A glória é só dele. Ele não divide a glória dele com nada e nem com ninguém. Ele nos perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. E o povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, nós somos testemunhas. O povo está convicto. Responderam eles. E Josué continuou: então joguem fora os seus deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos o Senhor, o nosso Deus, e obedeceremos os seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo, e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Então, Josué fez uma lei e um regulamento, organizou o povo, né? Josué os escreveu no livro da lei de Deus, e em seguida pegou uma grande pedra e colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor. E disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem o seu Deus. Então Josué mandou o povo ir embora, cada um para a sua propriedade. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num e servo do Senhor. Josué com certeza está descansando nos braços de Deus, porque o tanto que esse homem fez, gente, ele realmente foi forte, corajoso, destemido, fiel, discipulador, foi um guia para essas pessoas. Ele foi incrível. Josué foi incrível. Que a gente seja um pouquinho do Josué na nossa família, na nossa própria vida, né? Na nossa sociedade. Então morreu Josué com 110 anos, filho de Num, servo do Senhor. Provavelmente estava escrito isso na lápide dele, né? Ele foi sepultado na sua propriedade em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, ao lado do norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém. Lembram lá da promessa que José pediu? Por favor, quando vocês forem embora, vocês me carregam junto daqui, não deixem meus ossos aqui no Egito, não. Me leva que eu quero ser enterrado lá na cidade que mana leite e mel. E eles levaram e cumpriram. Sim, um pedaço da terra de Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata.
Os descendentes de José receberam essa terra como herança. E aí enterraram José lá. Cumpriram o último pedido de José. A promessa que eles fizeram que tirariam ele de lá, né? Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada aos filhos de Finéias. E assim acabamos. Acabamos o capítulo com 3 mortes, né? A morte de Josué, com 110 anos, a morte de Eleazar, que era filho de Arão, que era um sumo sacerdote daquela época. Todas as pessoas que estavam lá na cidade refúgio, que nós lemos uns capítulos atrás, que matavam as pessoas sem querer, agora podiam voltar para suas casas, porque o sumo sacerdote morreu. Eleazar morreu, então eles estavam liberados para voltar. As pessoas que mataram sem querer, né? Sem intenção. E também o corpo de José, né? Que foi enterrado ali. E assim finalizamos o livro de Josué. Tem duende. E até... não sei. Até amanhã, eu acho. Com um livro novo. Beijão no seu coração. Obrigada por estar aqui comigo até hoje. Até agora. Até esse momento. E vem que nós vamos ler, sabe o quê? Samuel. Vai ser legal. Vamos conhecer esse rapaz maravilhoso que tem uma história lindíssima com Ana. Nós já lemos a história dele e vamos ver sobre a vida dele agora. Vem comigo. Vai ser bom. Tchauzinho.